Podem sentar. Queria trazer nessa noite uma palavra, desde o início da semana o Senhor colocou no meu coração, e é uma palavra que, é para quem essa palavra? É para todos nós. Todos nós precisamos dessa palavra. Vou falar sobre o verdadeiro perdão. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 18. A partir do versículo 21. Pedimos que no momento da palavra não deixe que nada venha te distrair, entendeu? Ah, o teto caiu o isopor desse do teto. Deixa o isopor cair, qualquer coisa que aconteça. Nada te distrai na hora da palavra. Se vier sono, repreende. Sempre digo uma coisa, sono na hora de palavra, tem gente que não consegue, às vezes, em casa não consegue dormir. Mas quando tem na hora da palavra, dá um soninho, né? Como fala, né? Dá aquele soninho. Então, quando vem sono, na hora da palavra, repreende mesmo. Chega em nome de Jesus, eu repreendo esse sono. Eu quero ouvir a voz do Senhor. E você tem que ter a convicção que quem está trazendo a palavra é o Senhor. Eu sou apenas um canal, apenas um instrumento do Senhor. Então, Mateus 18, a partir do versículo 21, diz: Então Pedro, aproximando-se dele, Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta, foi prestar conta com seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com o que pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos, tudo que tinha, e que lhe se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, tenha paciência comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, sufocando, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi jogá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, ficaram tristes grandemente, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse: Servo malvado, servo mau, infiel, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela tua palavra, Pai, porque ela é viva, Senhor. Nesse momento, Pai, eu poderia não apenas não falar, simplesmente ler a tua palavra, porque ela já fala, Senhor. Ela já se explica, Senhor. E eu peço nessa noite que cada um que vai receber a tua palavra, não apenas ouça, mas guarde no coração. Não apenas ouça, mas coloque em prática essa palavra. Porque se colocar em prática, vai ter vida espiritual, vai ter vida contigo, Pai. É isso que eu creio. E eu peço a Deus que essa palavra, Senhor, possa verdadeiramente fazer a diferença em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a pregar, eu falei que essa palavra seria para quem? Para mim? Seria para quem?
para todos. Quem aqui já não teve que perdoar ou não tem ainda que liberar perdão para alguém? Será que tem alguém aqui? Em momento nenhum na sua vida, né? Um dia teve que perdoar alguém, ou um dia, porque às vezes nós olhamos de uma certa forma, parece que nós só somos ofendidos e não ofendemos ninguém. Então, não apenas nós temos que perdoar, como também temos que reconhecer quando nós erramos. Quando a ofensa, às vezes a ofensa vem de lá, mas às vezes a ofensa vem de onde? Aqui. Nós enxergamos muito o que nós recebemos, mas não percebemos às vezes o que parte de nós. E esse texto daí, eu acho tremendo esse texto. Esse texto daqui, Jesus deu uma verdadeira lição sobre o quê? Sobre perdão. O apóstolo Pedro, começa o texto, o apóstolo Pedro perguntando: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Quando eu vejo o apóstolo Pedro fazendo isso, eu imagino que alguém devia estar perturbando o apóstolo Pedro. Alguém já estava ofendendo o apóstolo Pedro, já estava, como muitas vezes nós humanos ficamos, já no limite com alguém. Já perdoei, olha, já perdoei ele. Então esse texto deixa algumas lições. Nós vamos ver essas lições que esse texto dá. Primeiro eu gostaria de deixar o significado de perdão. Você sabe o que significa a palavra perdão? A palavra perdão, ela no grego para o português, ela significa, perdão significa abrir mão, deixar ir embora. Quando fala abrir mão, quer dizer, eu tenho que abrir mão de um sentimento negativo que está no meu coração. Eu tenho um ressentimento, eu tenho uma mágoa, eu tenho um ódio, porque a falta de perdão traz isso, não traz? Traz ódio, traz mágoa, traz ressentimento. Você fala assim, eu não quero nem ver. Então, perdão é você abrir mão desse sentimento negativo que está o quê? No teu coração. Aí a segunda parte do significado diz, deixar ir embora. Não é para você pensar, é deixar a pessoa embora, eu quero a pessoa longe de mim. É deixar ir embora todo o sentimento. Perdão vem de perder. Porque sabe o que acontece? Parece que nós estamos, quando nós perdoamos, parece que nós estamos perdendo, mas na verdade nós estamos o quê? Ganhando. Quando eu peço perdão para alguém, parece que eu estou perdendo. Mas na verdade você está ganhando. Tem um louvor que eu estava ouvindo da própria Ludmilla, um louvor sobre perdão. Essa semana eu estava ouvindo um louvor e num louvor da saudosa pastora Ludmilla, ela fala que é através do perdão que nós perdemos para ganhar. É mais ou menos isso que ela fala. Nesse texto começa uma das lições. O nosso perdão tem que ser sem limite. Como eu falei do apóstolo Pedro, ele chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7. O Senhor Jesus chegou para ele e falou assim: 7 não. 70 vezes 7. Se nós formos fazer a conta aqui, 490 vezes. Então nós vamos ficar contando. Deixa eu ver, Malu, olha só, já está em 100. Falta 390. Chegou 200, hein? Olha, falta pouco. Será que quando chegar 490, ó, você errou comigo 490 vezes? Pelo que Jesus disse, chega. Não. Jesus deu uma matemática assim para dizer assim, ó, não tem limite. Porque é quase impossível você ficar ofendendo alguém de uma tal maneira que passe disso, mas sem limite. Porque eu já vi muitas pessoas falar assim, ó, se fizer, faz bem feito, porque só vai fazer uma vez. Não é porque não quer dizer que eu vou eu empresto um dinheiro para uma pessoa, aí a pessoa não me paga, eu fico chateado. Aí ele me pede de novo,
Por causa da palavra de Jesus, eu tenho a obrigação de emprestar de novo? Tem ou não tem, gente? Pode falar. Não. A pessoa anda comigo, é meu amigo, tá? Aquela pessoa que caminha com você todo dia. É porque eu perdoei ele que eu tenho que continuar caminhando com ele todo dia? Não. Mas o que a palavra do Senhor Jesus queria dizer, nós podemos ver o apóstolo Paulo, teve vezes que ele parou de caminhar com certas pessoas, porque eles não estavam em quê? Em conformidades. Olha só, não dá mais para caminhar com você, meu irmão. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Mas quando fala em perdoar, significa você estar com o seu coração limpo. O irmão me magoou uma vez, mas eu fiquei... É difícil. Nós vamos entrar nesse ponto. Eu perdoei o irmão. Aquele meu irmão veio e me magoou de novo. Aí eu perdoo. Mas o perdão, aí meu coração fica limpo. Mas eu não posso dar limite. Olha só, se fizer, faz bem feito. Porque tem gente que assassina a pessoa, já viu? Tem pessoas que assassinam. Para mim, aquela pessoa morreu. É como se não existisse. Uma vez até a pastora Mariolina estava falando isso. Elimina, ó. E é isso que nós temos que fazer? Não. Nós temos que estar sempre liberando o perdão. E é isso que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos. Olha só, vocês vão ser ofendidos, de repente, pela mesma pessoa, várias vezes. Mas vocês perdoam, continuam perdoando. A segunda lição que nós encontramos nesse texto é o quê? Todos nós tínhamos uma dívida impagável. Você sabia disso? Nós somos merecedores do perdão do Senhor? Não. Sabe por que você foi perdoado por Deus? Por causa da graça. Sabe o que significa graça? Favor imerecido. Eu não merecia o amor de Deus, mas Ele me ama. Eu não merecia o perdão de Deus, mas Ele me perdoa. Então nós tínhamos, todos nós, pastor, mas eu era uma pessoa muito boa, pastor. Eu não era cristão, mas eu era uma pessoa que ajudava todo mundo. Eu era uma pessoa que não fazia mal para ninguém. Eu era uma pessoa religiosa. E eu quero te falar uma coisa, isso não te justifica. O que te justifica é o perdão dado pelo Senhor. O que te justifica é a morte de Jesus na cruz. Eu não sou justificado pelos meus atos, eu sou justificado pelo ato do Senhor Jesus. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sendo salvos por causa das nossas atitudes. Nós somos salvos, nós fomos salvos, porque um dia Jesus morreu na cruz. Esse é o motivo. Então, todos nós, quando nós chegamos para Jesus, nós temos uma dívida impagável. E aquele servo, quando chegou ao rei, Jesus, quando usou aquele exemplo, Jesus botou valores. Talvez você não saiba, não consiga entender. Quando nós lemos o texto, diz que aquele homem, ele tinha uma dívida de... Cadê onde está? Tendo começado, apresentou, lhe devia 10.000 talentos. Sabe quanto custa? Seria 10.000 talentos? 200.000 dias de trabalho. Sabe o que aquela dívida era? Impagável. Você acha que você conseguiria pagar uma dívida dessa? Não. Aquele servo, ele tinha como pagar aquela dívida ao seu senhor? Não. Tanto é que aquele servo, o senhor disse assim, ó, já que você não tem como me pagar a dívida, então eu vou vender você, sua esposa, seus filhos e seus bens. Tudo. Para quitar essa dívida, mas não quita. Tudo isso que poderia vender era menor do que a dívida. Então tudo que talvez que nós temos é pouco, nós não temos como pagar a dívida que nós tínhamos com o Senhor. Mas aquele servo servo do rei chegou para o rei e falou assim, Senhor,
te pagar. Não vai pagar mesmo, não ia pagar. Mas suplicou-lhe perdão. Então, o que nós aprendemos é isso. Primeiro, perdão não tem limite. Segundo, nós tínhamos uma dívida impagável. O terceiro, o melhor de tudo, toda a dívida que tínhamos foi paga na cruz. Deus cancelou todo o débito. A Bíblia diz que quando aquele servo chegou para o seu senhor e disse assim: Senhor, tende misericórdia de mim, eu vou pagar. Suplicou-lhe. Sabe o que a Bíblia diz? Que o rei chegou para aquele servo e disse assim: olha, a partir de hoje, a Bíblia diz que aquele rei teve compaixão. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem compaixão de nós. Toda vez que você chega para o Senhor e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados, o Senhor tem compaixão. E a Bíblia diz que aquele servo, o rei disse assim: a partir de agora, a sua dívida foi cancelada, você já não me deve nada. Toda a dívida que nós tínhamos com o Senhor, no momento que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, toda a dívida foi cancelada. Eu sempre digo assim: meu nome agora está limpo no SPC. Eu estava sujo no SPC do céu. Agora meu nome está limpo. Toda cédula, talvez toda promissória, toda dívida contra você, a Bíblia diz que foi riscada. Não existe mais dívida. Todo pecado, pastor, você não sabe, pastor, como eu já aprontei antes de conhecer Jesus. Você não sabe o que eu fiz. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa o que você fez. Não importa como foi o seu passado. Pastor, eu já traí. Senhor, perdoa. Eu já dei calote em muita gente. Senhor, perdoa. Eu já fiz isso. Eu já matei. Eu já roubei. O Senhor perdoa. Não importa qual seja a dívida. O que importa é o seguinte: a sua dívida, o que essa lição nos mostra, esse versículo nos mostra, que nossas dívidas foram perdoadas. 4, tudo que o nosso próximo nos deve ou fez contra nós é infinitamente menor do que nós devíamos a Deus. Aquele servo, quando o rei lhe perdoou, ele saiu agradecido ou não saiu? Tinha uma dívida impagável. Nós temos uma dívida impagável. Aí o Senhor chega e nos perdoa. Aí aquele servo saiu de lá agradecido, mas quando ele saiu de lá agradecido, ele encontrou, a Bíblia diz, ele encontrou um dos seus conservos. Aquele conservo, ele devia, vocês lembram quanto ele devia? Quantos dias de trabalho? 200.000 dias. Encontrou o seu servo que lhe devia 100 dias de trabalho. 200.000 dias de trabalho você consegue pagar ou não? Não. E 100 dias de trabalho? Consegue. Posso chegar a trabalhar num lugar e dizer assim: olha só, durante 100 dias eu vou me virar do outro. Mas durante 100 dias eu não vou trabalhar de graça. Encontrou o seu servo que te devia 100 dias de trabalho. Sabe que quando ele encontrou o seu conservo, e o seu conservo disse assim, ele foi cobrar. A Bíblia diz que ele foi cobrar de maneira brusca. Ele pegou, agarrou o seu conservo e disse assim: me paga o que você me deve. O seu conservo disse assim: tem de misericórdia. Ele falou igual ele tinha falado com o seu senhor. O conservo chegou: tem de misericórdia. Eis que eu te pagarei tudo. Sabe o que ele fez? Pegou o conservo e tacou dentro da prisão. Disse: só te solto da prisão depois que você me pagar tudo que me deve. Como alguém vai pagar a dívida dentro da prisão, meu irmão? O que ele queria dizer? Você está condenado para o resto da vida. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes nós condenamos alguém com a falta de perdão para sempre. A partir de hoje, a pessoa fez algo com você, você disse: eu não quero saber, para sempre eu não vou te perdoar. Só que se eu não vou te perdoar, eu também não vou receber perdão, porque aquele rei, quando as pessoas viram que ele pegou o seu conservo e jogou na prisão por um valor muito mais baixo, eles foram lá e contaram para o Senhor. O rei me chamou e disse: traga ele aqui. Vem cá. Eu te perdoei de uma dívida tão grande.
O seu servo tinha uma dívida tão pequena e você não quis perdoar. Aí disse assim: agora você foi da mesma forma lançado, e agora você só vai ser perdoado quando você me pagar tudo. O que eu quero te trazer é o seguinte: nós só recebemos perdão do Senhor quando nós perdoamos. Às vezes nós queremos que o Senhor nos perdoe, mas se eu não perdoo meu irmão, como eu quero o perdão de Deus? Se minha dívida com o Senhor era muito maior e o Senhor me perdoou, e às vezes por causa de algo que o seu irmão te fez, uma pessoa te fez, você chega e diz assim: eu não vou perdoar. Ele me traiu, ele me magoou, seja lá o que ele fez contra você. Se o Senhor te perdoou, você também tem que liberar perdão. Você tem que chegar para o Senhor e dizer assim: eu vou perdoar. Nós vamos tirar outras lições. Essas são algumas lições do texto, mas nós vamos tirar outras lições. Falar um pouco mais de perdão. Perdoar é fácil? Alguém acha perdoar fácil? Não. Quem disse que era fácil? Quem disse que seria fácil? Perdoar é fácil? Claro que não. E tem um texto bíblico que mostra que não é fácil perdoar. Certa vez Jesus chegou para os discípulos e disse assim: olha só, se o seu irmão 7 vezes no dia pecar contra você, e ele vir e te pedir perdão, você vai lá e perdoa. Sabe o que os discípulos disseram? Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe por que os discípulos disseram isso? Porque não é fácil. Não é fácil perdoar. Mas nós temos que pedir. Nós temos que saber perdoar o irmão. Pastor, se não é fácil, como eu vou perdoar alguém que fez algo muito grave contra mim? Pedindo ajuda do Senhor. É assim que nós perdoamos. Pelas nossas forças nós não vamos conseguir. Mas nós temos que ter o desejo no nosso coração: Senhor, olha, eu não consigo perdoar, me ajude. Aí entra o Senhor na história. Mas tem pessoas que parece que nutrem dentro de si aquele rancor. Tem gente que não quer perdoar. Eu já cheguei para a pessoa e falei assim: você tem que perdoar. Ela disse assim: pastor, eu faço qualquer coisa, eu não perdoo. Não adianta. Meu irmão, para você, senão você não vai entrar no céu se você não perdoar. Pastor, algum jeito, eu não tem como perdoar. O irmão abre mão do céu, mas não abre mão do ódio. O irmão abre mão do céu, mas não abre mão da mágoa. O que é mais importante? É o céu? Então, se eu estou tendo dificuldade de perdoar aquela pessoa, eu peço ajuda do Senhor. Senhor, me ajude. Eu não consigo. Me ajude a tirar esse sentimento do meu coração, que esse sentimento me faz mal. Porque faz mal. Então os discípulos chegaram para o Senhor, quando os discípulos chegaram e falaram para o Senhor: aumenta-nos a fé, os discípulos falaram: Jesus, é muito difícil. O Senhor sabe que é difícil, sabia? O Senhor conhece a gente. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que é difícil perdoar. O Senhor sabe. Mas também o Senhor conhece um coração disposto a perdoar. Porque se o seu coração não estiver disposto a perdoar, o Senhor diz para você: se você não está disposto a perdoar quem te fez, eu também não estou disposto a perdoar. Porque a palavra de Deus diz: eu uso de misericórdia com quem me provém usar de misericórdia. Eu uso de misericórdia com quem eu quiser usar de misericórdia. Deus tem a obrigação de me perdoar. Se eu não perdoo meu irmão, se eu não estou disposto a perdoar. A palavra em vários versículos diz que nós somos perdoados quando liberamos perdão. Então não adianta: o Senhor não, o Senhor não.
É o Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz perdoar. E você às vezes não entende o processo. Porque às vezes você tem um ressentimento no seu coração e de repente aquele sentimento negativo que está no seu coração, se você está em Deus, meu irmão, aquele sentimento negativo que está no seu coração, você começa a sentir a mudança. Você começa a sentir, diz assim, gente, eu sentia um ódio quando eu vi essa pessoa, eu já não sinto mais, agora eu oro por ele. Quando o Senhor diz para nós amarmos os nossos inimigos, eu creio que o Senhor queria falar sobre perdão. Como vou amar inimigo? Quando existe perdão, o inimigo passa a ser amigo. Sabe por quê? Você começa a orar pelaquela pessoa. Se o Senhor falasse, amai os vossos amigos, é normal? É normal ou não é normal? É comum. Mas o Senhor vai além. Sabe por quê? Deus quer você no nível mais alto. O nível de Deus na tua vida. As coisas de Deus parecem loucura para o mundo. As coisas de Deus, se você chegar para uma pessoa lá fora, que fez algo muito sério contra você, chegar para a pessoa e dizer, como Deus já fez eu falar para a pessoa, eu libero perdão para a tua vida. A partir de hoje eu não tenho mais nada contra você. Sabe o que a pessoa lá fora vai falar? Mas se for Fernando, cara, Fernando está doido, meu. O que estava vendo com ele? Eu acho que perdeu algum parafuso por aí. Alguma coisa está acontecendo. Porque o mundo não consegue entender. O mundo não consegue entender quando a palavra diz, se você levar numa face, oferece a outra. Não é que você vai ficar assim, bate aqui, bate lá. Não. A palavra quer dizer o seguinte, nós temos que ser diferentes. Nós somos diferentes desse mundo. Aquele que tem Jesus no coração é diferente desse mundo. Então é fácil? Não, não é fácil. Outra coisa, nosso perdão tem que ser verdadeiro. O tema dessa pregação nessa noite é verdadeiro perdão. Mas por que o nosso perdão tem que ser verdadeiro? Porque existe o falso. Sabe o que é perdão falso? Aquele que é da boca para fora. É aquele que a pessoa fala assim, eu te perdoo. Entendeu? Eu te perdoo. Aí eu chego para Malu, não acontece, tá? Mas para minha irmã Malu, eu te perdoo. Aí de repente eu fico chateado com Malu, meu irmão. Aquela lixeira que está no meu coração eu derramo. Eu disse assim, lembra de Malu? Você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Você nunca viu isso acontecer? A pessoa na hora da discussão traz coisa lá de trás, meu irmão. E começa a trazer tudo lá de trás. Você fez isso, 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 isso. Mas você não falou que tinha perdoado? Perdoou coisa nenhuma. Se aquilo está guardado no teu coração é porque você não perdoou. Você perdoou de boca. Te perdoou. O lixo tem que ser lançado na lixeira. Quando eu chego para o meu irmão e digo, meu mano, eu te perdoo. Aquilo lá nunca mais vai ser falado. Sabe por quê? Eu já falei para ele o quê? Perdoa. Nunca mais vai ser falado daquilo. Sabe por quê? O nosso exemplo maior de perdoar é com que nós aprendemos de quem? Jesus. E a palavra do Senhor diz o quê? Não precisa abrir. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro mais. Quando o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados, sabe aquele pecado que você pediu perdão hoje pela manhã? O Senhor está falando, eu não lembro mais. Acabou. Eu apaguei. As suas transgressões eu apaguei, dos seus pecados eu já não lembro mais. E o nosso exemplo de perdão tem que vir do Senhor. Se eu chegar para o meu irmão e dizer, meu irmão, eu te perdoo. Você é da onde? Não da boca. Porque da boca não serve. Perdão de boca não leva para o céu. O que leva para o céu é perdão de coração.
Não adianta eu chegar aqui para vocês, meu irmão, já perdoei todo mundo que fez algo contra mim. Deixa o pastor. Eu falei. O coração, um monte de lixo ainda que precisa ser tirado. Então, esse é o verdadeiro perdão. Aquele que vai, o quê? Do coração. Além de perdoar, temos que saber reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Às vezes, nós temos, às vezes, facilidade até de perdoar. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Mas, às vezes, tem pessoas que até perdoa, mas, às vezes, não reconhece os seus próprios erros. Como eu falei daqui, nós recebemos ofensas, mas nós ofendemos também. Todos nós somos falhos. Eu posso um dia falar alguma coisa para minha esposa, para os irmãos. De repente vai ofender os irmãos. É minha intenção? Não, meu irmão. Eu nunca tenho intenção de ofender, mas eu posso ofender. E eu tenho que reconhecer quando eu estou errado. Eu tenho que reconhecer aquilo que eu ofendi alguém. E eu tenho que saber pedir perdão. Tem pessoas que não sabem, não conseguem. Tem gente que até com Deus tem dificuldade de reconhecer erro com Deus, meu irmão. Se tem dificuldade de reconhecer erro com Deus, quanto mais com o irmão. Tem gente que já chega orando assim: Senhor, olha só, eu acho até que eu não pequei hoje, mas eu vou pedir perdão. Pecou, meu irmão. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é o quê? Já está mentiroso, é mentiroso. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos ainda. Hoje não somos mais escravos do pecado, né? O do pecado não tem domínio sobre nós, mas nós continuamos sendo falhos. Nós somos humanos e nós temos que errar e temos que reconhecer com Deus e com o nosso próximo. Meu irmão, você não vai perder nada em você de você chegar: meu irmão, me perdoa. Fernando, me perdoa. Pastor Marcos, me perdoa, eu fiz isso com você. Eu reconheço que eu errei. Conheça, meu irmão. Isso vai livrar uma coisa de você. Você reconhecer seus erros é você reconhecer que você é humano. É humildade. Uma pessoa que não reconhece seus erros não é humilde. E a palavra de Deus fala: bem-aventurados os humildes, que eles verão a Deus. Quem vai ver a Deus? Os humildes. Mateus 5. Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, é os humildes, porque eles verão a Deus. Quem quer ver o Senhor? Os nós. Sabe como você vai ver o Senhor? Reconhecendo os seus erros. Eu errei, perdoa. Terezinha, me perdoa se eu fui rude com você. Irmã Helenice, me perdoa. Quando você precisou, eu não estava ali para te apoiar. Me perdoa se eu falei alguma coisa. Me perdoa se eu falei alguma coisa que entristeceu o teu coração. Essa tem que ser a nossa atitude de humildade, de reconhecer, de pedir perdão. Pode deixar que eu estou terminando. Primeiro, outra coisa, saber que perdão, não. Saber que o que nós passamos, outros passaram ofensas maiores e perdoaram. O que quer dizer com isso, pastor? Que o que nós passamos, outros passaram ofensas maiores. Tem gente que fala assim: pastor, você fala que para eu perdoar porque você não sabe o que fizeram comigo. Pastor, o senhor fala para eu perdoar porque falar é fácil. Talvez sim. Talvez eu não passei o que você passou. Mas olha esse texto, não precisam abrir, Atos 7, falando de Estevão. Ouvindo eles isso, enfureceram os seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Eles morreram de raiva de Estevão, porque ele começou a falar das coisas de Deus. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos ao céu, viu a glória de Deus
e Jesus à direita do Pai. Imagina ali, ó, eles morrendo de raiva de Estevão. Estevão olhou para o céu se abriu para ele viu Jesus à direita do Pai. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram em grande voz, eles taparam o ouvido. Quando Estevão falou assim, olha, eis que eu estou vendo o Filho, eu estou vendo Jesus à direita do Pai. A Bíblia diz que eles não queriam mais ouvir, eles fecharam os ouvidos. Eis que gritaram em grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Lançaram ele fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés do mancebo chamado Saulo. O apóstolo Paulo, que nós conhecemos, participou desse apedrejamento, ele ainda não era convertido. Apedrejaram, pois, Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, olha só, Estevão estava sendo apedrejado, as pessoas tacando pedra para matar, ele estava morrendo, e ele clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. O que ele dizia? Senhor, perdoa-os por tudo que eles estão me fazendo. Tendo dito isso, adormeceu. Eu não passei o que você passou. Pastor, você está falando porque você não passou a ofensa que eu passei. Mas Estevão estava sendo apedrejado, e ele chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, perdoa, não imputes esse pecado a eles. Sabe o que Estevão está falando? Senhor, eu libero perdão sobre todos eles. Inclusive o apóstolo Paulo se converteu depois. O apóstolo Paulo deve ter ouvido ali, Estevão fala: perdoa pelos pecados. Aí você fala assim: ah, pastor, mas Estevão era um diácono que viveu na época. Ele não viveu na época de Jesus. Ele veio pós Jesus, foi um diácono. Mas foi naquela época bíblica, pastor. Aí eu lembro de um caso de um pastor, que ele contou o testemunho. Ele assassinou um jovem. Tá? Ele foi lá, assassinou um jovem. Foi preso. O pai desse jovem foi lá no presídio, lá na cadeia, e pregar para o assassino do seu filho. E ele se converteu e se tornou um pastor. Agora talvez você vai dizer o quê? Eu cheguei assim, talvez a ofensa que eu passei é menor que a sua, mas a sua foi maior do que a desse pai, que foi na cadeia evangelizar o assassino do seu filho. Nós vamos terminar. Resumindo, por que devemos perdoar? Em primeiro lugar, você deve perdoar porque é ordenado por Deus. Segundo, porque quando você perdoa, você tira a legalidade do inimigo sobre a tua vida. Eu já trabalhei muito tempo com libertação. Trabalhei, até hoje a gente faz trabalho de libertação. Já teve pessoas que perguntar: pastor, mas por que na igreja não cai pessoas endemoniadas? Porque o trabalho de libertação nós fazemos lá fora. Aqui é lugar de glorificar o Senhor, não é lugar de demônio aparecer. Então nós saímos, nós fazemos trabalho de libertação lá fora. Não é lugar de ficar manifestando demônio, é lugar de manifestar a glória de Deus. Pode acontecer? Pode. Mas quando nós sabemos que tem alguém que precisa de libertação, nós vamos na casa da pessoa, lá é feito o trabalho de libertação, e ir lá. Mas uma coisa, às vezes me perguntaram para mim, disse assim: ah, pastor, já tem pessoas até com medo. Pastor, eu fico com medo às vezes de ficar endemoniado. Em todo esse tempo que eu já trabalhei com libertação, tudo, 3 coisas que eu sempre percebi das pessoas que ficavam endemoniadas. Uma, por já ter frequentado o centro de macumba, dessas coisas. 2, através do adultério, da infidelidade. 3, por falta de perdão. Então a falta de perdão dá legalidade a quem? Ao inimigo. Quando você libera perdão, você tira o quê? A legalidade do inimigo. A legalidade do inimigo, ele perde quando você libera o perdão. Então, devemos perdoar, ordenado por Deus, tirar a legalidade do diabo para nos tornar livres. Meu irmão, quando você perdoa, quem não perdoa ainda,
Eu te digo, perdoa que você vai ver como você vai se sentir. Nós nos sentimos livres. Olha, a falta de perdão é um peso que nós carregamos que não precisamos carregar. É um fardo que nós temos que deixar de lado. Então, quando eu perdoo, gente, que às vezes sabe o que acontece? Tem pessoas, às vezes, que você tem mágoa e você não sabe. Sabia disso? Tem pessoas que você você precisa do Espírito Santo te revelar. Eu já contei isso aqui para os irmãos. Meu pai é falecido, né? Meu pai é uma pessoa que eu amava muito. Mas eu não sabia, mas eu tinha uma mágoa do meu pai. Uma mágoa guardada desde a minha infância e ficou guardada no meu coração e eu não sabia. Para mim aquilo já tinha sido superado. Aí passou muitos anos, eu vim para pastorear meu pai. E um dia eu estava pregando sobre perdão, e meu pai era membro da igreja, eu era pastor do meu pai. Não é meu padrasto não, meu padrasto também é meu pai, tá? Mas é ele não, é meu saudoso pai. Então, eu tinha uma mágoa no meu coração, que eu não sabia. Um dia pregando sobre perdão, meu pai como ovelha, eu como pastor do meu pai, eu pregando, o Espírito Santo falou assim, ó, você tem uma mágoa contra o seu pai. Você precisa liberar esse perdão hoje. Naquele momento eu chamei os irmãos, queriam liberar perdão, queriam receber perdão na frente. Naquele momento eu abracei meu pai e disse assim, pai, eu quero liberar perdão sobre a tua vida, eu te amo muito. Gente, parece que eu tirei um saco de 50 quilos de cimento das minhas costas. Eu nem sei o que é saco de cimento de 50 quilos nas costas, tá? Mas o irmão aí está acostumado, Vitor, o pessoal está acostumado. Henrique, eu carreguei menor, né? Mas é maior. Mas o que eu quero te falar é que foi um peso que saiu das minhas costas. Meu coração ficou limpo. O que o Senhor quer que nessa noite é que o seu coração fique limpo. Que você não carregue mais esse peso da mágoa, mais peso do ódio, peso do ressentimento. E por último, porque eu devo perdoar, porque é uma característica do verdadeiro servo de Deus. Quero que você fique de pé nesse momento. Eu creio que nessa noite, Deus está querendo que vida... Eu sempre digo uma coisa, Deus não joga conversa fora. Sabia disso? Se Deus trouxe esse assunto é porque alguém precisava ouvir. Todos nós precisamos, mas alguém precisava, nessa noite, precisa liberar perdão. Nós vamos participar da ceia, meu irmão. E a palavra do Senhor diz que se eu for ofertar ao Senhor, eu lembrar que alguém tem algo contra mim, primeiro eu vou lá e me conserto. A Bíblia diz, se eu for orar, e eu tiver com alguém, alguma coisa contra alguém, eu tenho que liberar perdão, senão minhas orações não são ouvidas. É sério, meu irmão. Isso é um mundo espiritual. Ah, pastor, não sei porque eu oro e nada acontece. Libera perdão, e você vai entender. Libera perdão para o teu marido, para o teu filho, para o teu pai, para a tua esposa. Libera perdão para o teu colega, para o teu vizinho, sei lá quem já passou na tua vida. Libera. Chega essa noite e fala, Senhor, me ajuda a perdoar. Tal pessoa me ofendeu, tal pessoa me machucou. Como eu já falei uma vez aqui, a cicatriz pode ficar, mas a ferida vai ser curada. Cicatriz não dói. Eu tenho uma cicatriz aqui, ela não dói. Ela não faz diferença na minha vida. A cicatriz pode ficar, mas a ferida dói. Então a ferida da falta de perdão tem que ser estancada nessa noite. Tem que ser curada nessa noite. Em nome de Jesus, todo ressentimento vai cair por terra em nome de Jesus e o diabo vai ser envergonhado. Eu quero que cada irmão agora ponha a mão no coração. É aquele que não tem ninguém, está com o coração limpo. Eu louvo a Deus, eu digo, não só da boca, do coração, hoje eu estou com o coração limpo. Mas já não tive. Servindo ao Senhor, já tive que perdoar pessoas. Foi só no caso do meu pai, teve outros casos. Mas o Espírito Santo foi me mostrando, teve casos que eu cheguei, Senhor, me ajuda, Senhor, porque é difícil. O que essa pessoa fez é difícil. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Eu quero colocar cada irmão, cada irmã diante de Ti, Pai. O inimigo muitas vezes, pela nossa falta de perdão, o inimigo quer nos acusar, Senhor.
E muitas vezes a palavra de Deus diz que todo dia Ele nos acusa diante do Pai. Mas se Ele não tiver legalidade para isso, Senhor, nada Ele pode falar. E por isso nessa noite eu quero pedir por cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Ô Pai, que ainda não tenha perdoado alguém, Senhor. De repente tem ressentimento no coração, tem ódio no coração, tem mágoa no coração. Tudo isso vai cair por terra em nome de Jesus, Pai. E os teus servos vão sair daqui livres, em nome de Jesus. Porque nós somos cidadãos dos céus, Pai. É assim que a palavra fala. E como cidadão dos céus, nosso coração tem que estar limpo. A tua palavra diz que o mandamento que nós temos que seguir é amar o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Não tem como eu amar meu próximo como a mim se eu não perdoar, Senhor. Então nesse momento, Pai, se tem algo no meu coração que eu nem saiba, eu libero esse perdão, Senhor. Se tem algo que eu fiz contra alguém e nem saiba, me mostra a minha ofensa, para que eu possa reconhecer e pedir perdão também, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos sair daqui limpos e sarados. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Agora pode sentar, todos nós com os nossos corações limpinhos. Amém. Podíamos participar da ceia mais preparados, né? Queria chamar aqui os nossos obreiros aqui, nossos pastores.